Nem arrumou o material dele aqui, tá lá. E vai ter aula? O dele diz que começa dia 3. Eu não sei. Porque o governo tinha falado que não podia ter aula presencial. Aí depois a justiça entrou com uma liminar falando que não podia mais ter aula presencial. Aí o governo com uma não sei mais nada se fosse. Gente, vamos lá então. Eu vou dar início, tá? Já tem alguns aqui, faltam bastante ainda, né? Bom dia a todos novamente. Eu vou deixar gravado, tá? A reunião. Caso algum pai, né, não consiga entrar, com alguns eu já conversei ontem, né? Alguns não poderão estar agora online, então eu já marquei horário para segunda e para terça-feira. E vou deixar gravado, tá? Caso não consigam entrar. Porque às vezes se coloca alguma coisinha, alguma letrinha, algum pontinho errado, já dá erro, tá bom? E eu vou dando início para os outros que já estão aqui e depois qualquer coisa eles vão entrando, eu vou retornando ou repetindo. E qualquer dúvida que vocês tenham, pode falar, interromper, tá bom? E podem ficar à vontade. Eu sei que no presencial é muito mais fácil, muito mais cômodo, né? Porque a gente, olho no olho é diferente do que na tela, mas a gente tem que lidar com aquilo que está mais próximo da gente e dá para fazer e a gente vai, né? Vou tentar passar para vocês aquilo que a escola vai começar, né, no nosso planejamento, tá? Então, é o seguinte, eu só vou pedir para, por favor, só desligar o áudio de vocês, para não dar interferência, né? Porque senão os outros também não conseguem ouvir, tá? Do José Ruiz, só desliga o áudio, por favor. Isso, que aí não dá interferência e todo mundo consegue escutar, tá? Gente, é o seguinte, vou falar primeiro, porque tá todo mundo falando, né? Chega um decreto, sai outro decreto, vem uma liminar, sai outra liminar, tá? Só da semana retrasada para cá, nós já recebemos 4 decretos. O último e o mais recente foi o primeiro decreto do governador do estado, dizendo da obrigatoriedade, tá? Primeiro, da obrigatoriedade da matrícula, certo? Pela legislação, nenhuma criança deve ficar fora da escola. Segundo, o primeiro decreto que ele mandou foi da obrigatoriedade nas fases que tiverem a laranja e a amarela, tá? Esse último foi como o governo do estado percebeu, né, que houve assim uma evasão muito grande desses alunos em relação ao estado, né? Eles também ficaram preocupados. Então, eles colocaram na fase vermelha como opcional, tá? Então, esse último decreto que veio, então estava assim, poderia abrir a escola fase amarela, fase laranja, fase vermelha, mas na vermelha opcional, certo? E das escolas privadas também, né, opcional. Logo em seguida, mal deu tempo de a gente ler esse decreto, já a PUESP, né, entrou com uma liminar contra o decreto, certo? Mas o governo do estado entrou com recurso para derrubar essa liminar. Então, para nós, ainda voga o decreto do estado, tá? Por quê?
Porque nós não recebemos nenhuma notificação, nenhuma declaração da diretoria de ensino ou de algum outro departamento do estado dizendo que não podemos abrir. Então, nós vamos iniciar as aulas no dia 3, certo? Tanto é que na terça-feira, a supervisora de ensino de Adamantina, né, que ela faz toda essa região aqui, ela virá vistoriar, tá? A escola para a gente reabrir novamente na quarta-feira, tá? Então, isso daí é ponto pacífico, vai abrir. Se até lá, que a gente, né, tá desse jeito, igual uma, né, montanha-russa, mas se até lá aparecer alguma coisa, né, eu aviso vocês antecipadamente, ok? Então, fica para o dia 3. O que eu queria conversar com vocês é o seguinte, como é que vai funcionar, tá? Então, nos 2 primeiros dias, no dia 3 e no dia 4, nós vamos fazer o acolhimento desses alunos, tá? O que é esse acolhimento? É receber o aluno, deixar ele à vontade, ele ficou muito tempo fora da escola, então eles vão ter o que falar, né? Eles vão querer conversar, eles vão querer contar o que aconteceu, o que não aconteceu, tá? Isso daí, até nós adultos, quando a gente se encontra, fica muito tempo junto, a gente também tem essas atitudes, e isso faz bem. Então, por isso que no dia 3 e no dia 4 será acolhimento e também eles vão trazer o material deles da quarta-feira e da quinta-feira, tá? Por quê? Aí com esse acolhimento na primeira, na segunda aula, o professor ele vai falar sobre os procedimentos, dos protocolos de higiene. Eu pedi na reunião para que os professores frisassem muito bem sobre os protocolos. Por que frisar muito bem? Porque nós vamos estar num ambiente da escola onde nós não vamos ter somente 3, 4 alunos, tá? Nós dividimos em turmas, então eu vou chegar nas turmas, tá? Mas mesmo assim, nós vamos ter uma quantidade aí de alunos considerável, tá? São mais ou menos 35%, então se a gente for contar Fundamental 1, Fundamental 2 e Ensino Médio, a gente vai ter aí uma base mais ou menos de 50, 60 alunos, né? Uns 50 alunos mais ou menos na quarta-feira, tá? Então, esses procedimentos, eles terão que ser seguidos rigorosamente, tanto pelos alunos quanto pelos professores e funcionários, tá? Para que as coisas saiam tudo bem, para que nós não tenhamos problema. É igual eu comentei com os professores. Eu sei que lá fora, né, eles passearam, eles se encontram, né, foram viajar, nós tivemos aí o final do ano, então não tem como a gente ficar assim tão distante de tudo. Então teve os encontros, teve as idas e vindas das famílias, e isso acabou acarretando o aumento, né, dos casos de Covid na cidade. Então, a importância do protocolo aqui. Então, eu vou passar para vocês a cartilha que eu montei, eu vou enviar para vocês essa cartilha, tá? E eu gostaria que vocês conversassem, passassem para eles a cartilha. A cartilha, ela é institucional, tá? Para leitura realmente, para vocês frisarem com os filhos sobre esse protocolo, tá? Então aí eu vou só passar aqui, eu vou lá pro protocolo que eu fiz, né? Uma menção para vocês, uma menção para os alunos, tá? E os procedimentos e cuidados. Então, olha lá. A estrutura vai ocorrer de que maneira? Aferição da temperatura, tá? Então, na entrada da escola, será aferido a temperatura. Nada impede do pai, se a criança estiver em casa e estiver com algum sintoma de gripe, se perceber, aferir em casa, tiver um aumento na temperatura acima de 37,6, né, que já é o estado febril,
não mande para a escola, tá? Então, em casa também, o pai também pode fazer essa aferição da temperatura. E nós faremos também na entrada de cada aluno. Então, é uma coisa que é demorado, né? Não vai dar para fazer as coisas assim, tudo correndo. Então, a gente sabe que a dinâmica da aula, ela vai ser um pouco diferente, né? As aulas são 45 minutos, mas eu sei que desses 45 minutos a gente vai perder, entre aspas, aí, um tempinho para esse tipo de coisa, tá? A higienização das mãos. Vai ter o totem de gel nas entradas e nas salas de aula. E no material de vocês, também eu pedi para que colocasse o lencinho, uma toalhinha de mão e um frasquinho de gel, para que seja individual, né? Para que ninguém fique colocando também a mãozinha ali no suporte de gel. Mas será colocado também na sala de aula. Como também será colocado para o professor, na mesa do professor, o borrifadorzinho de álcool para ele fazer a higienização da mesa e dos seus objetos, tá? Passagem pelo tapete higienizador. Vai ter na entrada também o distanciamento interpessoal de mais ou menos 1,5 m, tá? Isso daí vai ocorrer tanto na entrada quanto dentro da sala de aula. Na sala de aula, nós vamos demarcar, tá? Todas as carteiras, elas serão demarcadas, as carteiras que não irão usar, serão demarcadas com X em vermelho. Então, as crianças já vão entrar na sala, na carteira já estará identificado o nome da criança, da turma A e da turma B, que virá no outro dia, tá? Então, as outras carteiras que não é para sentar, que eu comentei ainda com os professores, falei para eles, para deixar bem claro, que não é para trocar de carteira e não é para sentar nas carteiras que estão demarcadas com X vermelho, certo? O uso obrigatório de máscara. Obrigatório o uso de máscara na sala de aula, no ambiente da escola. O ano passado eu trouxe alguns alunos, mais ou menos deu 35 alunos aqui do Fundamental 2, que eu trouxe de setembro, final de setembro para frente. O que eu percebi, assim, que para vocês se atentarem também, a máscara muito grande, e conforme eles ficavam toda hora subindo porque ela descia, né? Então daqui a pouquinho você ia ver a máscara estava aqui embaixo na boca, né? Então a máscara muito grande, daí eu falei para eles, né? Dá uma amarradinha, deixa firme, porque já foi constatado que praticamente a disseminação do vírus é em decorrência das vias respiratórias. Então, só o fato de você proteger o nariz e a boca já ajuda muito, tá? Então, se atentar ao tamanho da máscara, para que também a criança não fique incomodada em ficar toda hora puxando, né? Porque eles vão estar aqui no presencial, então eles vão falar, eles vão interagir com o professor, né? Então, há essa dinâmica de máscara, tá? 2 máscaras, viu, gente? 2. Por que 2? Uma eles virão de casa. Se for descartável, traz uma sacolinha, deixa na bolsa, né? Amarra e joga, vai ter o lixo próprio aqui para eles jogarem. Caso for de reuso, de tecido, coloca na sacolinha, amarra e põe na bolsa. Por quê? Porque eles vão fazer o intervalo. No intervalo, eles vão comer. E aí há uma troca, né? A partir do momento que você tirou, que você tirou a máscara, você acaba contaminando também. Então, tragam 2, porque nesse intervalo de recreio, eles colocam a outra máscara, tá? Funcionamento da cantina com o protocolo de higiene e segurança. Aqui foi o seguinte, no primeiro momento, nós não íamos abrir a cantina, tá? Mas, conversando com todo mundo, nós achamos melhor abrir, só que os alunos não terão acesso. Por que achou melhor abrir?
Porque tem alunos, às vezes, que não gostam de tomar café, não querem trazer lanche, né? Acontece isso no presencial, não querem trazer lanche, ficam, às vezes, das 7 ao meio-dia sem se alimentar nada. Aí, de repente, dá aquela vontade de comer alguma coisa. E, né, a gente sabe que não pode, eles têm que se alimentar muito bem. E aí a cantina estará aberta nesse período para que esse aluno que de repente não quer trazer ou traz o dinheiro, quer ir comprar, tenha essa opção, tá? Mas não é obrigado. Pode trazer lanche de casa, pode, e eu acho que deve, porque aí cada um traz o seu lanche já na sua lancheira, na sua mochila, na sua sacolinha individual, certo? Mas caso isso aconteça, na primeira aula, eu vou passar nas salas e verifico aquele aluno que queira o lanche da escola. O aluno que quiser, eu vou pedir, né? E vem já separadinho, que foi o que eu fiz no ano passado, já vem separado, eu entrego para o aluno e também será pedido para o professor, porque na hora do intervalo, eles não irão sair no intervalo, tá? Para que não tenha aglomeração, porque nós vamos estar com aluno do ensino médio, nós vamos estar com alunos do Fundamental 1 e aqui. E a gente sabe que o intervalo, eles acabam se juntando, eles acabam tirando máscara, então o intervalo será dentro da sala de aula, na sua carteira, tá? É claro que eles vão sair para ir no banheiro nesse momento, terminou de comer, eles vão no banheiro em ordem, vai ter um funcionário aqui na porta, vai ter um funcionário lá no fundo, para que eles entrem devagar no banheiro, tá? Voltam, dão uma andada e voltam para a sala, certo? Nesse intervalo de ida e vinda, a sanitização também dentro das salas irá ocorrer, tá? Então, os funcionários irão entrar na sala e fazer essa sanitização, tá? Então, gente, a logística é muito difícil. No papel é tudo muito bonito, né? Como a gente fala, no papel aceita tudo. Na prática, na dinâmica, ela tem que ser muito bem organizada, ela tem que ser muito bem séria. A gente tem que levar isso como seriedade, como uma coisa assim, para pensar que é para o nosso bem. E a gente tem que pensar no outro também. Então, como nós vamos estar todos aqui reunidos, nesse momento é o momento de pensar em todo mundo, não é de pensar só no meu quadradinho, né? Eu vou pensar só aqui na minha carteira. Não, eu tenho que pensar que eu vou estar com o meu amigo aqui, que eu não posso emprestar as coisas para eles, né? Que eu tenho que deixar as minhas coisas pessoais para mim, não vou emprestar agora para ninguém, porque a troca também de material ela não pode ser feita, tá? Então, assim, é muito difícil. É 100% válido, confiável? É claro que não, porque a gente tem os deslizes. Até nós adultos aqui, né, a gente esquece, às vezes põe a mão no olho, né, tira a máscara. Eu tô sem máscara aqui porque eu tô sozinha também, tá? Entendeu? Às vezes a gente acaba emprestando, né? Você tá escrevendo assim, daqui a pouco você empresta a caneta. Então, isso daí é normal, porque é muito detalhe, é muito protocolo, né? E a gente não está acostumado com essa coisa assim de tudo assim. A gente, né, as nossas coisas, a nossa vida, ela a gente vai fazendo, né? Então o protocolo tem que ser seguido muito rigorosamente, tanto na entrada quanto na saída, dentro da sala de aula, tá? Então é isso que eu queria frisar para vocês, pais. No momento em que vierem deixar os filhos também na escola, procurar deixar um pouco antes. O sinal vai bater às 7 horas, tá? Não deixe muito antes para eles não ficarem também muito tempo aqui na escola. Uns 10, 15 minutos antes do sinal. Procurar não fazer filas duplas, né, na frente. E eles... Oi. Desculpa interromper, a Dani da Vitória, ela tá tentando entrar e não consegue. Ela me mandou mensagem.
Você consegue ver para ela? Deixa eu, só um minutinho, deixa eu chamar aqui então, peraí. Desculpa. Tá, não, imagina. Ô, Cláudia, Oi. eu estava em outra reunião também, na outra sala, e consegui entrar um pouquinho atrasada, desculpa. Não, não tem problema. O Não nego tem. que socorreu a gente, mas a Lilian também não está conseguindo. Então, a Lilian, né? É, A Lilian falou para mim que a senha não está entrando, então eu vou ter que dar uma verificada também na senha, tá? Eu eu chamei. falei que você está gravando, que depois eu passava para ela. Isso, ó, da Vitória eu chamei, vamos ver se ela consegue, tá? Caso não consiga, foi o que eu falei, tá, gente? Eu sei que é muito difícil, às vezes o e-mail, uma coisinha que você coloca errado, não dá. Por isso que eu mandei para vocês, para poder verificar, que eu também, aí eu tenho um tempinho também, hoje, amanhã, segunda-feira, para também verificar todas as senhas, para ver se está funcionando, tá? Eu já chamei, vamos ver se ela consegue, tá? Então, gente, o horário de entrada, né? Como eu estava falando, nós tentamos fazer horários diferenciados, certo? Fundamental 1, Fundamental 2 e ensino médio. Mas só que, igual eu falei para vocês, a logística é muito difícil, né? Por quê? Porque tem irmãos em comum, né? Tem que a gente tem no Fundamental 1, tem no Fundamental 2, irmãos Fundamental 2 ensino médio. Então, para o pai trazer um, depois trazer o outro, fica esse trânsito também dentro da escola, tá? Então, o que nós achamos melhor e o que eu andei pesquisando e vendo em outras escolas, né, na nossa região também, né, que nem Prudente está fazendo o mesmo horário, justamente por causa dessa logística de pais com filhos em ciclos diferentes, tá? Mas desde que seja tudo organizado, a entrada, que cheguem antes, que não chegue em cima da hora, né? Dá para fazer. Por quê? Porque não virão todos os alunos, né? A escola não receberá os 100% dos alunos. Então, o que a gente vai fazer, tá? Eu vou chegar já, deixa eu só terminar aqui os procedimentos, tá? Então, do funcionamento da cantina eu já comentei. O uso individual da garrafinha, isso aqui é muito importante, gente. Tragam a garrafinha de água, a garrafa individual. O bebedouro, ele não será usado, tá? Ele só vai ficar com 2 torneiras, que é para encher essa garrafinha, certo? Do filtro, tem aqui né, no fundo, no pátio dos maiores, e terá também no fundo, no pátio aqui da educação infantil. Não é para beber água no bebedouro. Por quê? Porque automaticamente você vai tirar a máscara, geralmente é o bebedouro de torneirinha, eles colocam ali a boca, às vezes não encosta, mas às vezes, né? Então, não é para ser usado. Então, a garrafinha de água vai encher. Tomou água, tá calor, precisa ir encher novamente? Pede para o professor, vai lá, enche e volta, tá? Priorização de atividades em ambientes abertos. Esse aqui foi colocado mais para os pequenos. Nós também vamos ter, né? Mas só como o nosso já é uma parte assim um pouco mais de conteúdo, de revisão, então nós vamos precisar ficar um pouco mais na sala de aula. Mas também nós vamos também, independente de acordo com algumas disciplinas, dá para usar o pátio, né? A gente pode usar a lateral também da escola aqui das salas, tá? E a priorização dessas atividades para os pequenos, né? Educação infantil, o Fundamental 1, né? Que eles podem fazer essas atividades ao ar livre. Já comentei com vocês a limpeza das salas e banheiros no final do período das aulas. Então, sempre vai ser feito antes dos alunos chegarem, já será feita a sanitização. Quando os alunos estiverem em trânsito na hora do intervalo, será feita essa sanitização. E quando os alunos forem embora, o que a gente já está fazendo desde o ano passado?
a escola adquiriu os aparelhos para sanitizar o ambiente. Então, isso o funcionário, né? Aí todos saem das salas e o funcionário vem com tudo aberto e já sanitiza toda a sala, o ar, o chão e as carteiras. E depois as meninas vêm e limpam as carteiras, tá? Então, é muito trabalhoso e demora, né? Suspensão de festas e eventos na escola, não terá, tá? Enquanto não tivermos uma liberação aí de 100%, de que tudo esteja no normal, né? Dentro do normal, não terá evento, tá? E festas de aniversários, isso também conta para a educação infantil, isso também conta para a educação, o Fundi 1, certo? Os cultos que a gente costumava fazer no pátio, não terá, as crianças não farão, elas farão todo esse processo de datas comemorativas dentro da sala de aula, tá? Com o professor. Alunos com sintomas de febre, que eu comentei com vocês, ou gripe, permanecer em casa. Percebeu que ele não tá legal, que não tá bem, que ele consegue assistir em casa, mas eu não vou mandar porque ele não tá legal. Não mande, gente, tá? Não fiquem preocupados se a escola a escola ela tem que ser flexível, certo? Vai existir uma flexibilização aí, porque a gente entende todos os lados, né? Então, não terá falta para esse aluno que, de repente, não está legal, fica em casa, avisa, né? Como de costume, como é feito sempre na escola. Não tá bem? Liga na secretaria ou manda para mim, né, Cláudia? Olha, ele não passou bem à noite, ele não vai. Já automaticamente eu já mando para os professores, já aviso a secretaria, certo? Não ficará com falta, tá? E uma coisa que eu vou deixar claro, eu sei que do receio, né, de muitos pais, nós também temos, né, a gente está trabalhando, a gente tem que trabalhar, todo mundo tem, mas a gente está tomando todos os cuidados, mas a gente sabe dos medos e dos receios dos pais, de também não mandar o filho, tá? Ele também não vai ser prejudicado, certo? Então, ele vai assistir essa aula em casa também online, caso o pai também fique com receio ou medo, tá? Mas eu garanto para vocês que a gente fez uma divisão, as salas não são enormes, né? As salas não são grandes. A gente já antes da pandemia, nós já não tínhamos salas imensas, né, com 38, com 40 alunos, que já é um absurdo para a aprendizagem, porque você não consegue dar conta de todos os alunos, né? Então, nós ficamos com as 7 salas do Fundamental 2. Dona Dalva, se ela quisesse, ela poderia ter juntado, né, porque são salas pequenas, são salas, por exemplo, a maior sala é do 6º ano, que tem 22 alunos, 23 alunos, mais as outras 17, a do 7º A 17, 7º B 17, 8º A, se não me engano, tem 16, 8º B também acho que é 16, 9º A 13 e 9º B 14, né? Então, são salas pequenas que, se nós formos ver hoje em dia, com tudo isso que aconteceu, com essa, né, com a economia do jeito que está, as coisas ficaram muito difíceis, a escola também está passando também por momentos também complicados, né, porque cai, né, o rendimento, alguns alunos também saíram em decorrência de situação financeira, porque perderam o emprego, poderia ter juntado. Mas nós achamos melhor não juntar. Por quê? Porque nós íamos ter que dividir essa sala. A gente não sabe como que vai ficar, né? Não é igual salas por aí, que eu sei que está com 38 alunos dentro de uma sala de aula, né? Todo mundo amontoado. Então, eu acho que não é por aí. Eu acho que a gente tem que visar a aprendizagem do aluno, o cuidado desse aluno e o professor ter esse cuidado com esses poucos alunos que tem na sala de aula. Ele consegue olhar um por um.
ele consegue fazer o reforço dentro da sala de aula, se ele quiser, né? Um por um ali, porque são poucos alunos, tá? Horários de parque, de lanche e áreas comuns também será por revezamento. Eu coloquei aqui que são para os menores, tá? Porque parque, tá? Né? O lanche. O horário do lanche dos alunos maiores nas salas de aula. E a ventilação nas salas de aula também, janelas e portas abertas. Aqui a gente já deixou as cortinas, já tudo certinho para que eles não fiquem mexendo, tá? Para que eles não fiquem tendo contato, então já vai estar tudo certo. Os ventiladores ligados, tá? E nos dias que tiver muito calor intenso, porque a gente vai pegar um período aí de verão ainda, nós vamos ligar o ar, tá? Nós vamos deixar a porta aberta, porque não pode fechar, a gente vai deixar o ar refrigerando a sala, certo? E depois a gente desliga. Nos dias que a gente perceber que dá para ficar sem essa refrigeração do ar-condicionado, a gente não vai usar, tá? Que nós temos problemas aqui no sentido da posição das salas, né? Essas salas do Fundamental 2 aqui, elas são melhores porque ela pega toda a sombra da parte da manhã, então as salas, elas não são abafadas. Agora, a do Fundamental 1 e do ensino médio, elas pegam o sol da manhã. Então, ali tem um pouquinho mais de problema em termos de calor, né? Foi o que a gente comentou, do ar-condicionado de ligar, mas sem a porta fechada, refrigerar, né? Por um tempo, já antes desses alunos chegarem, e deixar refrigerando, certo? Ela aguenta porque o ambiente não é aberto, né? Não tem muita saída, né? Então, aí ela aguenta aí pelo menos 1h30 de refrigeração dentro da sala de aula com as portas abertas e com as janelas abertas, tá? E os procedimentos, né? Esses são os principais, no caso, dos procedimentos de higiene, tá? Eu vou ainda mandar para vocês uma orientação, até segunda-feira eu mando uma orientação das garrafinhas, do primordial, né? Do álcool gel, da garrafinha, do lanche, para ser trazido cada aluno individualmente, certo? Agora, o que a gente vai fazer? Deixa eu só retomar um pouquinho aqui, tem bastante coisa para falar e às vezes a gente acaba... As turmas, gente, é o seguinte, como que nós vamos dividir? Nós vamos dividir turma A, turma B ou turma 1, turma 2, tá? No primeiro momento, nós pensamos em dividir em 3 turmas, tá? A gente tá com 2 planejamentos. Uma de divisão de 3 turmas e uma de divisão de 2 turmas. Como nós temos salas pequenas, 2 turmas, vai ficar assim. Sexto ano, 11 e 11. Sétimo A, 9 e 8. Sétimo B, 9 e 8. Oitavo A, 8 e 8. Oitavo B, 8 e 7. Nono A, 6 e 6. Nono A, 9 e 7, 6 e 7. Nono B, 7 e 7, tá? Então, já são divisões em 2 turmas de poucos alunos. E pela metragem da sala, que é o que foi pedido, né? Que é pedido no protocolo do Estado, a metragem da sala, de acordo com a metragem, você divide a sua sala, ela cabe de 9 a 12 alunos. Do ensino médio, de 9 a 14 alunos, tá? Então, a gente procurou deixar em 2 turmas. Caso nós vamos ter a visita da supervisora, ela vem supervisionar essas salas, né? Caso ela fale, olha, tem que ser dividido em 3. Então, a gente usa o critério que nós deixamos já, a divisão de turma em 3. Turma A, turma B e turma C, certo? Mas eu vou falar para vocês como que vai ser dividido. Se for 2 turmas, turma A e turma B, nós vamos começar a nossa aula no dia 3. Então, no dia 3, a turma A virá, a turma B não virá, certo? Nesse dia 3,
não será transmitido aula para o pessoal que está em casa, porque é o acolhimento. O que nós vamos fazer no dia 3 será feito no dia 4, tá? Se a turma for dividida em 3, o que faremos no dia 3 será feito no dia 4, será feito no dia 5. Por isso que nós deixamos esses 3 dias aí, quarta, quinta e sexta, no caso de divisão de turmas, tá? Não será transmitido, tá bom? Então, no dia 3 vem a turma A, vai ter o acolhimento, o professor vai conversar sobre a cartilha, ele vai ouvir os alunos, ele vai receber esse material, porque alguns alunos vão, às vezes trazem o material no dia, então o professor pode fazer a conferência desses materiais. Os professores, como são professores diferentes, que nem o caso do 6º ano, os professores vão se apresentar, também podem falar sobre as regras, os combinados dentro da sala de aula, falar sobre a disciplina, falar como que vai funcionar essas aulas híbridas, como elas serão feitas, como elas serão direcionadas, tá? Então, esse dia é para isso. Mas eles vão ficar das 7 ao meio-dia fazendo isso? Não. Nesse meio tempo, dependendo o andar, a dinâmica de aula, porque é diferente a gente falar e é diferente a gente com alunos dentro da sala de aula, a gente o professor pode até fazer aí já uma busca de conteúdo, uma busca de conhecimento, ver o que eles lembram, o que eles não lembram, tá bom? Então, no dia 3. No dia 4, vem a outra turma B. Isso eu estou contando com divisão de 2 turmas, tá? Que eu acho que não vai ter problema. No dia 4, vem a turma B. A turma A não assistirá, não terá transmissão e nem gravação dessas aulas, certo? Porque eles vão fazer a mesma coisa, o mesmo procedimento para essa turma do dia 4. No dia 5, aí sim, caso tenhamos 2 turmas, no dia 5, na sexta-feira, a gente começa com a aula híbrida, tá? A aula híbrida. Vem a turma A, Então, turma A, turma B, turma A. Depois aí na segunda-feira, turma B, e assim por diante. Vocês irão receber uma programação quinzenal, tá? Dessas turmas, da turma, do dia da semana e a data e os horários, certo? Vocês vão receber certinho para que vocês se atentem, para não errar no dia e não trazer o filho na turma errada, tá? Então, eu vou colocar o nome das crianças da turma A, o nome das crianças da turma B, certo? E vocês deixem num lugar ali para vocês não trocarem os dias, certo? Até a gente, voltar ao nosso novo normal, tá? Na sexta, as aulas híbridas. Como vai funcionar essas aulas híbridas? É fácil? Não. A logística é muito complicada, mas dá para fazer, tá? Cada professor, a gente já instalou na escola todinha, a parte de internet, na informática, lá no fundo, porque nós tínhamos Wi-Fi e a internet até um certo ponto, depois a gente ia com Wi-Fi. Então, da secretaria até ao fundo da escola, nós colocamos e aumentamos também, trocamos toda a parte de internet, certo? É claro que vocês sabem, gente, que internet é uma coisa complicada, porque tem hora que tá ótima a conexão, dependendo também aonde estão os alunos, a conexão deles também é complicada, tá? Mas todos os professores estarão com o seu notebook, com o seu fone de ouvido, com a sua caixinha de som, para dar aula presencial e online.
nós vamos nos atentar o seguinte: quando for da turma A, turma B, presencial, o professor ele vai estar aqui olhando para esses alunos do presencial. Isso que é o híbrido, tá? As pessoas estão falando assim, vai tudo híbrido, híbrido. Não, o híbrido é o seguinte: nós vamos ter crianças no presencial, o professor ele vai se atentar para essas crianças aqui no presencial, porque ele não vai poder ficar somente olhando aqui, como nós tínhamos no ano passado, que era o online, o remoto, né? Que eu falo que o ano passado foi flex, né? Nós usamos de tudo. Olhando para cá. Não, ele tem que dar atenção aqui, por isso presencial. Ele tem que dar atenção também para esses que estão aqui. Só que no primeiro momento ele está explicando um conteúdo, ele está falando, ele vai falar no geral, olhando para o presencial e também passando os comandos para quem estiver em casa, certo? Quando estiver fazendo um exercício ou alguma coisa que o professor mande fazer no caderno, o aluno que está em casa nesse momento, ele se torna autônomo, tá? Ele vai fazer os exercícios em casa, enquanto o professor está aqui com esses alunos, e, né, observando, olhando, tirando as dúvidas. Quando esse aluno aqui do online tiver dúvida, né, vai acontecer igual aconteceu o ano passado, tiver dúvida, não entendeu, a professora explica de novo, esse aluno que está do outro lado interfere na aula, chama o professor, tá? Aí o professor vem e faz a intermediação do aluno aqui para o online. Isso é o híbrido, tá? Mas quando tiver, por exemplo, o professor com uma folhinha aqui no presencial, como fica meu filho em casa, o meu aluno em casa? A folhinha, o professor vai entregar aqui para eles, tá? No online, o que pode acontecer? O professor, ele pode compartilhar essa tela, por isso que nós vamos usar a parte tecnológica. Gente, a partir de agora, por isso que eu falo nova escola, né? A partir de agora, nas aulas, a gente vai ter que fazer esse tipo de atividade, mesmo quando todos voltarem, tá? Então, o professor ele pode compartilhar essa tela, essa folha com o aluno que estiver em casa e ele vai olhar e vai fazer no caderno, tá? Ele vai fazer no caderno. A diferença para o ano passado para agora, eles irão trazer tudo que for feito em casa, vai ser mostrado para o professor. Não tem essa de, eu não estou fazendo, não vou entregar. Foto, eu não quero mais foto. Não terá mais foto. Tudo que o aluno fizer em casa, que o professor der aqui no presencial, o do online vai fazer, ele vai fazer no caderno, tá? E no dia que ele for passar para o professor, ele vai trazer esse caderno e o professor vai fazer o visto. A correção, ela será feita no geral, no mesmo dia para todos. Por quê? Porque se ele fizer a correção para esses daqui que estão aqui, os que estão em casa, às vezes podem copiar, não entender, eu espero o professor passar a correção, tá? Então, gente, tudo isso a gente tem que pensar, tá? São detalhes, assim, muito minuciosos, né? Se a gente não se atentar a isso, a gente acaba se perdendo. Então, tudo isso a gente tem que ser colocado num planejamento, certo? Então, tudo que for feito aqui, o aluno vai fazer no online. Eles não vão perder em nada de conhecimento e de conteúdo, tá? Porque tudo que eles fizerem em casa será trazido para a escola. Então, ele sabe que ele vai ter que fazer. Ele não vai deixar de fazer, porque se ele não fizer, ele vai encontrar o professor e o professor vai falar para ele por que não fez, você vai fazer, tá? Então, essa dinâmica vai ser diferente do ano passado, né? Vai ser um pouco mais fácil nesse sentido de feedback com o professor, tá? E também nada impede do professor
mandar esse conteúdo, essa folha que vai ser passada para o aluno presencial, enviar para o aluno na plataforma, tá? Um dia antes ele faz, se ele quiser ter impressora em casa, ele pode imprimir ou copiar, tá? Nada impede também, mas eu sei, e tudo será passado aqui pelo professor. Nós faremos o seguinte, não será entregue a apostila, tá? A apostila ela não será entregue, pelo menos aí no início, não vou estipular a data, porque a partir do momento que você estipula a data, né, fica complicado, porque nós temos que saber do andamento desses alunos, do que eles lembram, né, eles ficaram também um tempinho aí de férias, e a gente sabe que todo retorno de aula, a gente tem que fazer uma retomada, né, só que essa retomada agora, ela vai ser um pouquinho maior, por quê? Porque nós temos que pegar conteúdos específicos que eles vão utilizar esse ano. Ah, vai pegar tudo? Não, não vai pegar tudo porque é impossível, né? E às vezes tem conteúdo também que ele vai ver lá no 8º, depois ele vai ver conteúdo lá no ensino médio. Nós temos que nos preocupar que isso que é o planejamento que a gente vai ser realizado depois, tanto é que nem agora nós não fizemos nosso planejamento que a gente faz todo ano. Ele será feito logo após essas avaliações diagnósticas, tá? Então, tudo será retomado do momento do conteúdo específico que ele vai utilizar, tá? Por exemplo, história. 6º ano, eles têm um conteúdo no final do bimestre, de 4º bimestre, que eles entram na parte da idade, fala sobre a idade moderna, tá? E da idade antiga também. O que acontece? Final do ano, 4º trimestre, longe, ficou vago. Então, história, já, né, a gente conversou, né, semana passada, eu e a Juliana, ela vai retomar esse conteúdo de história, né, do 6º ano, para que ela consiga entrar no conteúdo do 7º ano agora, para esses alunos que perderam, tá? Ela não pode passar pela cronologia da história, não tem como eu pular a história, não tem como. Então, eu tenho que voltar à idade antiga para depois, né? É toda uma cronologia, entenderam? Então, eu tenho que pegar conteúdos específicos, conteúdos necessários que eles vão utilizar nesses, né? No 6º, no 7º, 8º, 9º e assim por diante, para que não fique essa lacuna de conhecimento, tá? Vou só passar um pouco para o 6º ano, por quê? Porque o 6º ano são alunos, né, que estão vindo do Fundamental 1 para o Fundamental 2, alguns alunos são do município, tá? Ontem eu tive uma reunião, chamei os pais, somente esses alunos novos, porque eles não conhecem a escola, não tem como, né, chegar e já entrar. Então, eu chamei esses pais desses alunos do município que vieram, conversei com eles em específico, tá? Então, 6º ano, nós vamos ter que retomar, mas 6º ano também tem muita coisa que é uma revisão, né? 6º ano em gramática, por exemplo, é tudo classe gramatical, tudo classes gramaticais, tá? Então, vai ser começado, eles não vão perder, né, conteúdo, a gente vai retomar tudo isso daí para que a gente consiga avançar, certo? A partir disso, na sexta-feira, professores de matemática e professores de português, que são carros-chefe, que a gente chama, né? Eles vão fazer uma diagnóstica desses alunos. Eu não vou fazer uma revisão e depois fazer a avaliação. Não tem sentido. Primeiro eu tenho que saber o conhecimento prévio desse aluno. Então, eu faço minha diagnóstica, eu faço minha avaliação para eu ter certeza do que ele sabe. E isso será feito em todas as salas. 6º, 7º, 8º, 9º, tá? De português e matemática. Gramática, né, no caso, e matemática. Nas outras disciplinas, que são conteudistas,
será feito uma revisão com uma atividade avaliativa oral, tá? Escrita. Por quê? Porque o conteúdo, ele vai, história, geografia, então o professor vai relembrando, né? Ele vai puxando as atividades. Então, vai ser feita uma retomada, uma revisão dessas outras disciplinas, para que a gente saiba o que o aluno, o que ficou gravado do ano passado agora, certo? Isso vai um dia só? De jeito nenhum. Nós vamos levar isso daí, pode ser uma semana, pode ser 10 dias, pode ser 15 dias, pode ser até 20, um mês, tá? Então, por isso que eu falei para vocês que eu não vou colocar data, mas não será entregue a apostila, não se preocupem, se vocês não receberem em casa a apostila, as apostilas já chegaram, mas eu não vou entregar, tá? Para a gente fazer essa retomada. A partir disso, a gente vai se reunir, todos os professores do Fundamental 2, e aí sim nós vamos traçar o norte, ou seja, aí sim nós vamos traçar o nosso planejamento, que é o que eu coloquei aqui para vocês entenderem, tá? Eu tracei um planejamento com 3 pilares importantíssimos para que a gente não se perca no meio do caminho, que é o planejamento pedagógico. Esse planejamento pedagógico que eu falei para vocês é esse planejamento que nós vamos sentar, organizar, verificar aluno por aluno, a avaliação diagnóstica e ver se esse aluno foi ou se ele retrocedeu. Se a gente segue o conteúdo ou se a gente recua o conteúdo, tá? A partir dessas avaliações diagnósticas é que nós vamos ter o nosso planejamento pedagógico para o bimestre. O planejamento ele será feito de bimestre para bimestre. Por quê? Porque nós não sabemos como vai ficar. Deus queira que todos sejam vacinados nas fases que realmente foram pré-determinadas, tá? E até maio, né? A última fase acho que é maio, junho, até lá, né? Como começou um pouco antes, então eu acho que pode acontecer. Espero que sim, que as pessoas sejam vacinadas. Então, pode mudar, né? O âmbito da escola. E aí a gente passar para aulas com 70% dos alunos, certo? Até a gente chegar aos 100%. Por isso que o planejamento, esse ano, ele não pode ser anual e ele não pode ser semestral, ele tem que ser bimestral, porque nós vamos ter que acompanhar bimestre por bimestre tudo que vai acontecendo e tudo que o aluno vai trazer também de retorno para a gente nessas aulas, tá? Por isso que é muito importante esse começo agora de aula, essa avaliação, esse olhar do professor e o olhar da escola e o olhar da coordenação para esses alunos, lembrando que nós tivemos no ano passado um distanciamento e isso tudo tem que ser observado, tá? Tudo isso tem que ser observado. Só que a gente só vai conseguir se nós também tivermos o apoio do pai em casa, tá? A reciprocidade da família e da escola é muito importante. E a gente viu isso ano passado. Com o distanciamento, muitos pais se tornaram o foco principal em casa. Porque o que o professor explicava, o pai às vezes tinha que dar uma reforçada em casa, né? Então, se não ocorrer isso, gente, isso não é agora, isso é sempre, né? A escola e a família, ela nunca são pilares separados, elas são junto, é uma continuidade. A família educa, a escola, ela prioriza e ela participa dessa educação e ela vai também cortando as arestas, né, dos alunos, tá? Então, por isso que eu falo da parceria e da reciprocidade dos pais nesse sentido, porque a gente não consegue também, se a gente também não tiver o respaldo dos pais em casa, cobrando, fazendo com que o filho estude, tendo horário de estudo, né?
tem um horário lá de aula, a gente fala para eles, estuda, pode descansar um pouco, tem outros afazeres, né? Quer assistir uma televisão, mas depois tem que ter um horário para estudar. Então, esse respaldo é muito importante para nós. Nós percebemos no ano passado, graças a Deus correu tudo bem, assim, da medida do possível, tivemos as pedras no caminho, mas essas pedras a gente tira, né? Na nossa vida normal, a gente é isso mesmo, nós somos seres humanos e a gente não é 100% correto, né? Às vezes acontecem as coisas erradas, mas a gente procura fazer o excesso. Eu sempre, eu quero pecar pelo excesso, não por omissão ou fazer menos, tá? Eu procuro me desdobrar ao máximo para passar para vocês, para os pais, a segurança, a compreensão, o retorno, que eu acho muito importante isso, eu retornar para vocês o que está acontecendo, que é um ponto que foi discutido com os professores. Eles têm que informar, sim, aos pais sobre tudo, sobre nota, sobre o filho, como é o comportamento dele, como ele está desenvolvendo as atividades. Ele nada impede ao professor de entrar em contato com os pais e falar para os pais, olha, ele não está indo bem, ó, na minha disciplina eu percebi que ele deu uma queda, então, pai, dá uma olhadinha em casa, vê o que está acontecendo, eu vou tentar mudar a minha didática de aula também, tá? E não tudo isso, gente, é um círculo vicioso, é um círculo, né? É uma roda e a gente tem que participar, a gente tem que estar junto. É o que eu falo para os professores, eu gosto de participar de tudo, né? Tanto é que eles brincaram, eu falei assim, Cláudia, você não é 10. Eu falei assim, não, mas eu me faço em 10, porque eu quero saber até se vai trabalhar com celular em sala de aula, eu quero saber. Por quê? Porque aqui na escola não é só o Fundamental 2, tem outra coordenação, tem outros alunos. E às vezes eles passam, não sabem o que está acontecendo aqui no Fundamental 2 e às vezes fica coisas errôneas, né? Que não são, às vezes, chega lá na frente erradas, né? Então, eu gosto de saber de tudo o que acontece. Por quê? Porque aí eu também posso dar esse retorno para o pai. Olha, hoje eles vão usar celular, hoje eles vão ter uma aula de jogo, por isso que às vezes aconteceu isso. Tá? Então, esse feedback, esse retorno para o pai, ele é muito importante. A comunicação, ela bem feita, ela bem organizada, ela bem planejada, não tem como dar errado, tá? Claro que existem aí os erros, é claro que a gente mexe com um monte de gente, a gente lida com gente, né, pessoas diferentes, pessoas que pensam diferente, com ideias diferentes, mas é por isso que é o bonito da vida, é isso. Se todo mundo fosse igualzinho, seria aquela coisa morna, né? E a gente tem que saber respeitar as ideias de todo mundo e também tentar mudar, né? Mas a parte pedagógica, gente, ela não tem como ser mudada. A parte pedagógica, que é a minha parte, ela tem um objetivo, ela tem que ser seguida e nisso daí eu sou específica e eu vou junto com o professor nessa parte de planejamento, nessa parte de didática, nessa parte de postura dentro do professor na sala de aula. Aí sim eu entro, que é a parte pedagógica, que é a parte da coordenação, tá? Outro pilar é o acolhimento, que é o que a gente vai fazer nesse período todo. Há só 2 dias? Não, o acolhimento ele será feito todos os dias. Tá? Esse acolhimento, esse recebimento, essa troca vai ser feito todos os dias, tá? E o aprendizado, que ao final de tudo isso daqui, a gente vai ter esse aprendizado, tá? É o que ocorreu, nós tivemos aprendizagem, né? Muitos pais falaram, Cláudia, eles não prestam atenção, eles ficaram jogando. Eu sabia que eles estavam uns jogando, outros no joguinho, outros não prestavam atenção, outros eu tinha que ligar, às vezes, acordar em casa. Mas o que acontece? Houve aprendizagem. Alguma coisa eles aprenderam, tá? Nós tivemos uma base, porque quando eu trouxe esses alunos no ano passado para cá, esses 36, nós fizemos atividades com eles, que foram alunos que nós percebemos que precisava de um olhar um pouquinho maior, né?
E nós fizemos atividades avaliativas, sem eles olharem na apostila, o professor aqui explicando, exercícios, e eles conseguiram, e eles fizeram, tá? Então, houve aprendizagem. O que não ocorreu no online, é a fixação. A fixação e a verificação, porque a noção nova, a verificação e a fixação. Verificação, que muitas vezes, por causa de fotos, crianças às vezes que não mandavam atrasada, né? E a fixação, que ela é só feita tete a tete, olho no olho, aluno e professor dentro da sala de aula, tá? Que este ano eu tenho certeza que vai ficar muito mais fácil e muito melhor, tá bom? Gente, então, olha só, se vocês quiserem me interromper, pode interromper, tá? Porque eu disparo a falar e aí eu vou embora. Então, eu dividi para a gente, né, não ficar, o que vai ser feito, tal. Vai ser dividido. É o ensino híbrido, vai ser feito dessa maneira, dividido em turmas presenciais e online, inversão de turmas, turma A, turma B, tá? Avaliação diagnóstica, para saber como esses alunos estão, o período de revisão de conteúdos anteriores, que é o que eu falei para vocês, e o acompanhamento acadêmico desses alunos, que é o acompanhamento a partir do momento que a gente começar, que é no dia 5, que a gente vai começar com essas aulas híbridas. O acompanhamento acadêmico desses alunos em relação aos conteúdos, à aprendizagem, tá? Que é isso que a gente vai fazer. Os acessos à escola, gente, nós temos 2 portões. Nós temos aqui o portão, né, o principal, nós temos do fundo. Aqui, o principal vai ser do 2º ao 8º ano. Eu sei que às vezes tem pai que tem filho no Fundo 1, ou no ensino médio, ou no 8º ano. Por favor, se atentem aos horários e aos portões, mesmo que você tenha que dar a volta e deixar o outro lá. É por isso que eu falei, sai um pouquinho antes, né? Aqui vai ficar no principal do 2º ao 8º ano. Lá no fundo, né, que é a Rua Vitor Junqueira atrás, será o 9º A, 9º B e o colegial, que são as salas do fundo. O 9º A e o 9º B ficarão naquele corredor novo que foi feito ano passado. Eu coloquei o 9º A e o 9º B lá para ficarem mais próximos, tá? Então, eles vão sair e vão entrar por lá, tá? Horários. Vai ser horário de acordo com o horário de aula, será das 7 ao meio-dia, ou das 7 a 15 para 1, né? Dependendo do horário. O ensino médio ele se estende um pouquinho mais. O Fundamental 2 pode se estender o dia que tiver uma aula de robótica, ou uma aula de informática, ou uma aula de educação financeira, mas tudo isso vocês serão comunicados com o horário. Outra coisa, não se preocupem que se mudar horário de aula, tá? Acontece nos 15 dias, em 20 dias de aula, até a gente normalizar todos esses horários para não chocar o horário com o professor que dá aula no ensino médio, com o professor que dá aula no Fundo 2, acontece às vezes a gente inverter certas aulas ou trocar. Mas vocês sabem que sempre eu passo para vocês antes, tá? Tudo será passado se tiver essa inversão, certo? Os pequenos do Educação Infantil, como eles são à tarde, eles vão entrar pelo portão menor, o portãozão estará fechado, tá? Eu vou mandar depois isso aqui para vocês. Na quadra, gente, terá educação física? Sim. Mas como? A educação física ela não tem como ser online, tá? Não tem. Por mais que o ano passado a gente tenha tentado fazer algo assim diferente, né? Não tem como, porque a educação física é ali, é presencial. Só que nós também não podemos ter educação física de contato, tá? Então, qual é o planejamento da educação física? Meninos e meninas continuam separados. Os horários da educação física serão os mesmos dos outros anos anteriores. Depois eu passo direitinho. Eu sei que segunda-feira são, acho que é 8º e 9º, né, das meninas. Na quarta-feira
são as meninas do 6º e 7º. Na quinta-feira, são os meninos do 6º e 7º. E mais tarde, o 8º e 9º. Mas eu vou mandar para vocês. A turma será dividida em 3, tá? Vai diminuir o horário para eles de educação física? Vai, porque eu vou dividir a turma em 3. Então, eles não virão no mesmo horário. Será no mesmo horário de sempre. Só que essa 1h30 de educação física, ela será quebrada em 3. Então, vai ter um horário para a turma A, um horário para a turma B e um horário para a turma C. Mais ou menos 30 minutos, né? 1h30 vai dar 30 minutos de educação física. Não terá esporte de contato, certo? O que eu passei para o Giovanni, que é para ele fazer, que não é de contato, vai ser feito funcional. Essa meninada ficou muito tempo dentro de casa, muito no computador, muito tempo na telinha de computador, então os exercícios funcionais, eles vão ser úteis agora, né? Então, será feito aí meia hora funcional. Por quê? O funcional, o professor tem como separar esses alunos distantes, eles fazem todos os exercícios, meia hora de exercício, eles saem, entra outra turma, tá? Então, vai ser essa dinâmica aí que eu também vou passar para vocês o horário de cada turma. Ok? Quem vem de bicicleta, mesma coisa, vai deixar aqui embaixo, porque tem alunos que optam pelo transporte, né? Vem de bicicleta, tá? Alunos, você vê, gente, é muita coisinha para a gente esquematizar. Alunos que vêm de van, tá? Ou que esperam os pais, os de van sempre pegam lá no fundo. Os alunos não vão ficar amontoados lá esperando. A van, geralmente, ela chega no horário. Mas, se sair um pouquinho antes, os alunos vão ter o lugar demarcado para eles ficarem. E vai ter um funcionário ali também, tá? Os alunos que os pais, às vezes, vêm buscar, avisam que vem um pouquinho depois, eles vão esperar aqui na escadaria. E a hora que o pai chegar, ele avisa e o aluno sai. Tá? Eles não vão ficar ali no portão ali da frente, tá bom? Então, tudo isso tem que ser pensado, tudo isso tem que ser feito. Outro detalhe, deixa eu avisar, né, para não esquecer. Essas turmas que serão divididas, gente, é o seguinte, eu separei, por exemplo, quem é de Irapuru ficará, ou de outra cidade, ficará tudo numa turma, tá? Na turma A. Por quê? Porque eles fazem o mesmo trajeto. Então, eu não posso colocar a mãe, de repente, vamos supor, a mãe tem 2 filhos, né? Aí, de repente, lá, ao fundamental, coloca o filho na turma B. E eu coloco o filho na turma A. Aí, fica esse trânsito do filho na estrada. Não pode, não dá, não tem como. Então, o que a gente vai fazer? Todos esses alunos que são de fora, tanto o Fundo 1, Fundo 2 e ensino médio, serão colocados na mesma turma, tá? Para eles fazerem o mesmo trajeto de van, ok? Mesma coisa eu vou fazer a alunos que são irmãos, tá? Então, tem irmãos na escola, eu vou tentar colocar tudo numa turma só. Então, tem lá no ensino médio tem um irmão, no Fundamental 2 tem um irmão. Eu coloco tudo na turma B, porque aí a mãe já vem e traz os 2, tá? Então, são, assim, detalhezinhos que a gente tem que, né? Eu vou marcando tudo, a gente vai lembrando para fazer um cronograma, um planejamento e em cima do protocolo, né? Para que a gente não fuja dessas obrigatoriedades que a escola também tem que fornecer, tá bom? Oi. É o pai do Arthur, Antônio, bom dia. Oi, bom dia. Pode falar. A senhora, o Arthur, no caso, o Arthur vai de ônibus, de Irapuru para Juquerópolis. A quantidade de aluno no ônibus? O distanciamento do ônibus? Mas o Arthur, ele vem com ônibus convencional ou o micro da escola? Era o micro fretado pela escola. Então, é isso que eu estou falando, né? A gente vai ter que sentar, Dona Dalva acho que já chamou o pessoal da van,
para ver se tem um ônibus um pouco maior, né? E dividir esses alunos. Então, ele vai ter que ir e voltar, tá, seu Antônio? Então, assim, esse esquema de trânsito desses alunos de fora também tem que ser monitorados dentro do ônibus. Então, por exemplo, se for uma van, quanto que cabe dentro dessa van? Ela não pode vir com os 14, acho que se não me engano, né? Ela não pode vir com 14, né? Então, quem tem a van, quem faz esse transporte também, ele tem que pensar que ele vai ter que dividir. Micro-ônibus é a mesma coisa. O micro deve ser, acho que 25, 27 alunos, né? Também não pode carregar 27, 29, 27, 25 alunos, tá? Então, tudo isso daí tem que ser esquematizado também. Por isso que o esquema da escola de transporte, ele tem que ser muito bem feito também, para não ter acúmulo, aglomeração de alunos dentro do ônibus também, tá? Mas isso daí eu passei para a dona Dalva e ela está verificando com o pessoal da van e do micro. Quem que faz o transporte de vocês? É o João? Era o Paulão, o ônibus é do Noril. Ah, tá. Tá, então é o seguinte, porque ontem também foi cogitado, né, no Fundamental 1, e a dona Dalva já entrou em contato com ele, tá? E para resolver esse tipo de assunto no caso do transporte, tá bom? E aí eu dou um retorno para vocês depois, ok? Obrigado. Tá bom? Então, gente, ó, aqui é o que eu falei para vocês, tá? Do distanciamento dos alunos por sala, né? Os horários eu só coloquei aqui os períodos de entrada, tá? Que eu vou mandar para vocês. Aqui são as recomendações finais, que é a recomendação geral que a gente precisa ter, não é só agora, é sempre, né? Esses são hábitos de higiene que a gente vai ter que adquirir, e eu acho que isso daí é uma coisa que a gente tem que continuar, mesmo depois que, se Deus quiser acabar com, né, tudo isso aí, diminuir, a gente tem que continuar com esses hábitos de higiene, que isso faz um bem para todo mundo, vai fazer um bem para todo mundo, tá? Então, essa é a cartilha que eu vou mandar para vocês depois, tá bom? O que eu queria, assim, tranquilizar vocês é o caso dos procedimentos que a gente vai fazer, que a gente já está colocando, dessa divisão de turma, tá? Que a gente está se preocupando, sim, com todo esse processo de divisão de turma, de colocar essas turmas bem demarcadas dentro da escola, de retomada desses conteúdos específicos que eles terão, que eles vão sentir falta, que eles precisarão para os outros anos, tá? E que a gente vai realmente começar no dia 3, a não ser que aconteça algo e acabe a gente interferindo nessas mudanças, mas eu acredito que não, tá? Alguma coisa, alguém quer falar alguma coisa? Outra coisa, pessoal, ó, a plataforma Teams, nós vamos utilizá-la sempre, tá? Esse ano nós vamos usar e nós vamos ficar com ela mesmo depois. O que eu quero falar para vocês é o seguinte: o ano passado foi testes e mais testes, né? Utilizamos o WhatsApp muito. Só que esse ano eu conversei e pedi para os professores para a gente centralizar, mesmo porque para ficar fácil para vocês saberem o que o aluno está recebendo, que tarefa que tem, qual o trabalho que é para fazer, tá? A plataforma, ela é completa, ela tem lá a parte de arquivos, ela tem a parte de tarefas, ela tem a parte de mensagens, então tudo será colocado na plataforma. O WhatsApp, ele vai ser um meio de comunicação, nós vamos continuar com os grupos, mas vai ser um meio de comunicação do professor com o aluno no sentido horário, se atentem aos exercícios que eu mandei, entendeu? Informações do professor com o aluno, mas não será mandado atividades pelo WhatsApp, não será. Por quê? As atividades acabam se perdendo, celular começa a travar de todo mundo, ninguém aguenta receber fotos eu não pode aceitar mais, nós temos que ter documentos,
tá? Então, não será mandado foto. É claro que existem as exceções, tá? Tudo na vida tem as exceções. Ah, não consegui anexar. O que aconteceu ano passado? Existe assim, às vezes o aluno não quer anexar, porque tem que entrar na plataforma, tem que ir lá anexar, né? Então, ele não quer anexar, então é mais fácil mandar para o professor no WhatsApp. Não vai mandar na plataforma. Ela faz todo o procedimento, tá? Ela anexa para todos os celulares. Nós fizemos o teste, nós compramos os direitos do Microsoft Teams, certo? Porque no primeiro momento eles deixaram gratuito para todos, mas vocês sabem que nada é de graça, né? Então, quando eles perceberam que o acesso foi muito grande de todo mundo, eles começaram a cortar algumas funções que a gente utilizava. E aí eu percebi em dezembro que algumas funções que a gente usava, a gente não conseguia mais usar. E aí eu comuniquei a direção e nós compramos o pacote da Microsoft Teams. Então, a gente voltou com todas essas funções. Então, ela dá para anexar, ela dá para colocar vídeo, ela dá para pôr o que for na plataforma. Então, a plataforma, ela será um arquivo para o professor e para a escola. Com as exceções, é claro. Caiu a conexão, o aluno não conseguiu mesmo, tá? Aí o professor, sim, ele pode mandar o arquivo pelo celular, ok? E o sexto ano, gente, que eu sempre falo que é a exceção, tá? Sextos anos, eu ainda vou manter o WhatsApp, tá? Porque eles vão ter, é claro, as dificuldades, alguns conseguem entrar fácil, mas outros não, tá? Então, a gente tem que ter paciência, a gente tem que ir devagar, então a gente tem que pensar em tudo isso. Então, os sextos anos, eu já passei para os professores que nós vamos continuar a plataforma e o WhatsApp até eles se ambientarem com todo esse processo. Hora que a gente perceber, foi o que aconteceu ano passado com os sextos também. A hora que nós vimos que eles começaram já a tirar de letra, né, a gente começou a diminuir, mas mesmo assim a gente mandava para o WhatsApp. Então, por favor, olha, a plataforma vai ser para tudo. O professor vai colocar as tarefas, será colocado lá na plataforma, não será mandado no celular, tá? Para a gente direcionar e para vocês também entrarem lá. Entra no arquivo da sala do professor, vai ter lá as tarefas, os trabalhos, tudo que foi dado dentro da plataforma, tá bom? E acho que era mais isso que eu queria falar para vocês, tá? E outra coisa que a escola, que a gente conversou, nós vamos tentar já, a partir da semana que vem, já começar também a introduzir o Educare. Não sei se vocês já conhecem, o Educare Box, tá? Que é a agenda digital. Só que a gente já vai fazer isso somente no Fundamental 2, nós vamos começar a implementar. Então, tudo vai ser, um site, né? Tudo vai ser colocado ali nessa plataforma digital. Então, eu vou acabar recebendo, ao mesmo tempo da sala de aula que o professor estiver fazendo, eu vou receber em tempo real, tá? Então, mas aí eu vou passando devagarzinho para vocês. Ok, gente? Cláudia. Oi. Eu gostaria de dizer para você, algumas escolas, elas adotam todos os alunos ficarem com a câmera acessa. Porque o professor, ele está ali, ele está vendo que realmente o aluno está online. Porque acontece muito de o aluno ir lá, entrar e simplesmente deixa ligado. Sim. Então, assim, eu acho que isso seria muito importante quando tivesse as aulas online. Tá. Porque estaria realmente o aluno ali olhando, assistindo. É a Lu, né, que tá falando? Isso. Então, Lu, desde o ano passado, né, a gente brigava, discutia com eles, no sentido de discutir, que eu falo entre aspas, deles deixarem essa câmera ligada, tá? O que acontece? Que a gente tem que ver também, né, os dois lados.
Tem alunos que eu sei que também não tem câmeras, né? E outra coisa, quando a gente liga, vocês sabem que nós, com o fato de usar a internet muito, as câmeras todas ligadas ao mesmo tempo, ela trava, tá? Era o que acontecia o ano passado. Quando todo mundo ligava ao mesmo tempo, ela travava, certo? Mas só que este ano, o que vai acontecer? Não serão todos os alunos que estarão ali com a câmera ligada, né? Naquele momento, naquela sala, né? É isso que eu pensei. Isso. Então, dá sim para o aluno deixar a câmera ligada para a gente ver realmente o que ele está fazendo. E a gente vai, sim, exigir que ele fique com essa câmera ligada. Mas a gente também precisa que vocês em casa também cobrem. Eu sei que a maioria, né, tem que trabalhar e realmente eles ligam, mas depois na hora que vocês saem, eles acabam desligando, né? Então, essa daí também é uma exigência que eu pedi para os professores para eles cobrarem em sala, tá? Ligar a câmera, tá? Isso daí eu já deixei aqui já para poder, no primeiro dia, a gente já ter esse critério com eles, tá bom? Ah, beleza, Tá obrigada. bom? Nada. Oi. Cláudia, Oi. gostaria de falar um pouquinho. Pode falar. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer, parabenizar a escola pela organização que vocês fizeram, a preocupação que vocês estão com nossos pequenos. Mas o que me preocupou foi na divisão das turmas, porque eu vi que a logística de vocês foi 35% do número total de alunos na escola. Sim. E o decreto, ele fala que na fase vermelha e laranja, traga 35%. Então, se for ver, a organização das turmas está dando 50%. Sim. Eu fiz os cálculos aqui do sexto ano, com 22 alunos, está dando 4 alunos a mais do que os 35%. E isso me preocupou. Não sei a metragem da sala e do objetivo, para manter 1,5 metro de distância. Tá. Então, daria 8 alunos, 7 e 7. Então, na minha cabeça, estava assim, esperando as 3 turmas para voltar. Isso. Então, como você disse, a supervisora virá na escola, né? Isso. Então, vamos aguardar. Só isso que me preocupou. Isso. Agora, os demais, como eu disse, eu parabenizo toda a organização de vocês, tá, Cláudia? Tá. Não, beleza, Andréia. Ó, é o seguinte, é o que eu falei para você, né? Nós temos que montar várias estratégias, né? Então, a gente montou uma estratégia para presencial, uma estratégia para 35% e uma estratégia para 50%, tá? Então, nesses 35%, fica o quê? Ficam essas 3 turmas, certo? Então, nesse planejamento de 3 turmas, nós vamos permanecer, já está acertado. O que a gente vai verificar com ela é o seguinte, como ela virá na terça-feira, nós vamos ver o seguinte, a sala, ela tem 52 metros quadrados, que é 52,7 metros quadrados, tá? Do ensino médio, são 74 metros quadrados. Nessa metragem que eu fiz a programação para 50%, que ela dá mais ou menos aí 1,5 metro distante dos alunos, por isso que nós fizemos em 2 turmas também, certo? Só que tudo isso é feito em cima também de uma autorização. É por isso que ela virá e olhar. Se ela chegar e falar assim, olha, a turma do 7º A, 7º B, 8º em diante, beleza, 8, 7, ok. A turma do 6º ano terá que ser dividida. Ou todos os âmbitos da escola terá que ser 3 turmas. Aí a gente entra com as 3 turmas, tá? Então, aí será turma A, turma B e turma C. Tá? Então, aí eles vão passar e assim a gente vai continuar até a gente poder voltar depois no 70%, que é o da outra linha, ok? Tá joia. Tá bom? Muito obrigada. Nada. De nada. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Alguma dúvida? Eu sei que as dúvidas, gente... Oi, tem gente levantando a mãozinha.
Pode falar. Ó, Darissa, Beatriz, quer falar? Ô, Cláudia, a respeito do material, pode levar hoje aí na escola? Pode. Nós vamos ficar até 1h, tá? O material você... Oi. Tá ótimo, obrigada. Tá? O material vocês podem trazer até 1h. Caso não dê tempo, gente, pode trazer o material até segunda, terça-feira, tá? Não tem problema, não precisa correr. Tem material, olha, tem material de aluno que ficou aqui o ano passado, está separado, tá? Eu deixei tudo numa sala, então quando eles retornarem, eu estou devolvendo. Então, dicionário, não precisa comprar, tem aluno que tem pasta de arte que ficou aqui, que eu pedi para vir buscar, ainda tem, né? Então, mas tem muita coisa sem nome. Então, eu não sei de quem é. Então, eu fiz uma caixinha lá e quem tiver sem material, aí a gente vai distribuindo, tá? Mas podem ficar sossegados. Tem coisas que nós vamos deixar aqui na sala, certo? Vai ser dividido também. Se forem 3 turmas, terá 3 lugares de colocação da pasta de arte, o dicionário, certo? Mas só que tudo isso ficará dentro da pasta de arte, porque só o aluno pode manusear. Tá bom? Então, tudo será separadinho, mas pode trazer, não tem problema. Da Marcela, quer falar alguma coisa? A mãozinha está levantada. Oi. Oi, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Parabéns pela iniciativa de vocês, está super legal isso aí. Amém, Cláudia, obrigada. a questão, tem uma pergunta no chat, a questão de viagens, por acaso alguém viaja, os protocolos para o retorno, vai ter que ser feito algum exame, ou se tem que fazer o protocolo da quarentena de 14 dias, como que fica? É o seguinte, se caso você ou alguém da sua família tenha tido contato, tá? Aí sim, você tá me ouvindo? Alguém está com o microfone ligado, está dando interferência. Se não conseguir me ouvir, depois eu retomo de novo, tá? Então, é o seguinte, os protocolos de exames, nós vamos seguir normalmente, tá? As famílias, caso tenham tido contato com alguém, ou está de quarentena ainda, ou não pode vir na escola nesse período que está pré-determinado, fiquem em casa, gente, tá? Fiquem em casa, façam todos os procedimentos, se tiver que ficar 15 dias, podem ficar. Eu já conversei com algumas, né, umas 3 mães que estão com problema disso, eu falei, fica até em casa, não, o meu atestado vai até dia 4, Cláudia, não, fica até o dia 8, né, os médicos sempre puxam para um pouquinho, às vezes para menos, não, 15 dias, não, fica 17, né, fica um pouquinho a mais, para a gente ter a garantia, tá? Então, precisou fazer exames, vocês, alguma coisa? Façam um exame. Agora, que nem, por exemplo, nós da escola, nós fizemos os exames, né, para a Covid, só que é o que a gente fala. Nesse caso, a gente teria que fazer todos os dias, porque todos, não é? Eu só aqui, eu já fiz 6, né? Então, se a gente for ver, a gente tem que fazer todo dia, porque todo dia a gente vai trabalhar, todo dia a gente tem contato com alguém. Então, eu acho assim, igual eu falei, tem sintomas, não tá legal, tô percebendo que tem alguma coisa aí que tá diferente, eu não mando, eu não vou, tá? Fico em casa. Eu aviso, me avisa, Cláudia, não vou mandar hoje, não levantou bem, não vou mandar. Tem como assistir online? Assiste online, tá? Não tem problema. Nós vamos fazer essa flexibilização, tá? Porque a gente sabe como é difícil, como nós estamos apreensivos, né? Todos. A gente tem, sim, nós estamos tensos, todo mundo. Então, a gente tem que, sim, ter a precaução, sim, continuar. É por isso que eu falei, gente, muito importante o uso da máscara, tá? A máscara, ela é o essencial, praticamente 80%, porque o fato de eu conversar aqui com alguém, já tem gotículas aqui, ó,
tá? Então, a máscara, ela não pode ser tirada. Somente beber água ali com o seu, comer o que você trouxer de casa, tá? E os protocolos, esses de exame que você comentou, não tô legal, fica em casa, não tem problema. Não, a gente não vai por falta, tá? Pode ficar sossegado. Tá. Em relação, não sei se você falou durante a reunião, fiquei atento, a questão da pessoal que vai a turma A, turma B, já tem a divisão dos alunos que vão? Você vai mandar para nós? Não, eu vou mandar para vocês, tá? Eu tô fazendo porque eu tô dividindo, como eu tô dividindo 2 turmas e 3 turmas, né? No caso da autorização do funcionamento, então eu vou dividir o critério, mas eu mando para vocês até no máximo na segunda-feira, mas eu também tenho que esperar a supervisora, porque tá? Vai que eu mando para vocês e na terça-feira ela chega e fala assim, olha, vocês vão ter que funcionar com 3 turmas. Então, aí eu vou ter que mudar. Então, por isso que eu já estou fazendo, tá? Estou fazendo a divisão das 2 turmas, já vou deixar pronta. E a divisão das 3 turmas, eu já vou deixar pronta esse final de semana, certo? O que ela falar, eu já passo para vocês. E aí também, o caso dos alunos de fora, vou colocar num dia só, tá? Para poder fazer essa complementação. Ou, de repente, eu não sei se também, por causa da van, né? Ou do micro-ônibus também, tem todos esses detalhes de logística, tá? Mas eu mando para vocês o horário, a turma, como será feito, tudo certinho antes de quarta-feira. Ok, obrigado. Ok? Alguém mais, gente? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Claro. Oi. Oi, pode falar. Não, nessa vacina, você disse que até o mês de maio, né, todos seriam vacinados. Só que menores de 18 anos, eles não vão estar tomando essa vacina, né? Então, Laiane, é o seguinte, ó, existe, né, as 3 fases, e nessas 3 fases estão divididas as pessoas que poderão receber essa vacina, tá? Na realidade, todas as doses, né, porque não terá para todo mundo, porque eles estão recebendo ainda todos esses insumos, né? Nem, por exemplo, Dracena só veio, por enquanto, 1.080, né, doses, então eles não estão recebendo, e a prioridade deles, primeiro, a pessoas da saúde, tanto é que nem todos da saúde também tomaram, tá? Mas qual é a informação que a gente recebe também? O maior número de pessoas tomarem, menor o risco de transmissão, tá? Então, por exemplo, tem pessoas que são imunodeprimidas e, né, imunodepressoras também, e que também não poderão tomar, que terão todos os cuidados. Então, essa pessoa que tomar, ela vai estar protegendo aquela que não vai poder tomar, tá? Então, a preocupação maior é fazer com que um número grande de pessoas se vacinem, para que diminua essa proliferação, tá? Então, é claro que tudo isso a gente depende de governantes, né? A gente depende de todo um processo aí que a gente vai recebendo informação, mas a gente sabe também que o índice também de contaminações nessa faixa etária aí também é grande, eles são muito mais transmissores, né? Tá? Então, quer dizer, na realidade, nós corremos muito mais risco, né? É claro que já teve crianças infectadas, jovens, adultos, não tem essa de só idoso. Mas eu falo assim, a preocupação é, quanto maior o número de pessoas vacinadas, menor o risco de contaminação, tá? Então, mas é por isso que a gente tem que seguir, sim, esse protocolo de higiene, certo? E levar mesmo à risca e cobrar dos alunos aqui na sala. É o que eu comentei o ano passado, quando eles vieram. Eu falei, né? Dona Cláudia, mas eu me encontrei com ciclano, com fulano. Eu falei, olha, o que você faz lá fora, se você saiu, se você não saiu, nós não temos esse controle, né? A escola não tem. Agora, aqui dentro, você vai ter. Aqui dentro, você vai seguir.
Se falar que é para ficar com a máscara, vai ficar com a máscara. Se falar que vai comer o lanche dentro da sala, vai comer o lanche. Então, se a gente conseguir embutir, né, na cabecinha deles, porque isso, gente, é uma aprendizagem. A gente já está ensinando, né? E eles se atentarem a isso, nós não temos problema nenhum. A educação infantil, eles vieram ano passado. Que belezinha. Foi uma gracinha. Eles não tiraram a máscara um minutinho. O tempo inteiro organizadinho. Até para formar a fila, eles faziam certinho, né? Então, tudo isso é ensinar, é falar. E é um dia, é igual eu falei para o professor, você não vai chegar lá e despejar o procedimento para o aluno num dia e querer que ele aprenda. Não, é todo dia, cantiga de grilo que eu falo, é todo dia, é igual filho, não é? A gente educa, você fala todo dia a mesma coisa, né? Eu falo em casa que eu vou gravar, eu gravo a minha voz, depois quando eles esquecem eu vou lá e ligo, né? É todo dia. Aqui é a mesma coisa, tá? Porque nós estamos com os filhos de vocês e a gente tem que passar isso para eles como se eles fossem nossos, como se a gente estivesse educando os nossos filhos. Então, por isso que a gente tem que pensar no melhor. É por isso que a gente tem que pensar, não é só em mim. Ah, não está acontecendo comigo? Tá, mas não é só eu, é o outro. Então, é o respeito, né? A gente tem que partir disso. Esse distanciamento fez muita gente refletir, analisar como que a gente tem que tratar o ser humano. Não é só dinheiro, dinheiro é bom, ele viabiliza muita coisa, né? O dinheiro, ele viabiliza muita coisa, mas a educação é o primordial, e o respeito também. Oi. É o seguinte, tem infectologista dizendo que essa máscara de tecido, ela não tem eficácia contra a nova variante da coronavírus, que é necessária a máscara N95, né? Sim. O que a senhora fala sobre isso? Olha, gente, existem muitas informações. Se a gente for se apegar a tudo isso que a gente vê de informação na internet, a gente fica louco, né? Por exemplo, tem que usar ó, né? Porque assim. Oi, pode falar, Antônio. Infectologista que está falando isso. Então, mas eu falo assim, ó, essas máscaras que eles utilizam, que é o que eles fazem para quando tem alguma coisa de biológica, que é aquela mais grossa, eles utilizam geralmente quando eles estão em contato direto com alguém o tempo todo, tá? Não tem como, é claro, por isso que a gente fala da higiene, tá? Nós não temos como usar esse tipo de máscara dentro da escola, né? Ou em qualquer lugar, né? Porque assim, nós tentamos aqui, aquele sweep face, né? Que é a viseira, mas e a máscara? Não houve. Tanto é que o professor passou mal, né? Teve uns 2 que passaram mal, por quê? Porque tem que falar das 7 ao meio-dia. E aí baixou a pressão, porque você não consegue respirar. E outro detalhe, a gente que usa óculos, é a máscara, o óculos e a viseira. Então, é muito difícil, viu, Antônio? Eu vou falar para você. Tem essa probabilidade do tecido, é claro, mas tudo tem perigo. É por isso que eu falo da higiene, né? Da troca da máscara. E só o fato de você ficar longe, você não precisa ficar grudado para conversar, né? Só o fato de você estar longe, tudo que você está falando, as gotículas, elas estão ficando ali naquele tecido, tá? Ela não está indo no ar. E por isso a troca, tá? Agora, é claro que existem aparelhos, óculos, máscaras especiais, né? Só que para a gente, assim, no dia a dia nosso, é inviável, né? Eles utilizam isso muito nos hospitais, nas UTIs, mas para nós, no nosso dia a dia, fica complicado, por isso que eu friso do protocolo de higiene, tá? É isso que a gente vai partir e os cuidados que a gente tem que ter também, tá bom?
Mais alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Eu sei que as dúvidas, as perguntas, elas vão surgir a partir do momento que começar, né? Porque a hora que começar a logística, a gente vê se realmente ela está indo certo, né? Então, qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês, tá? Vocês podem me mandar o WhatsApp. Eu estou tentando já organizar os grupos. Aconteceu o seguinte, de migrar, como eu tinha grupos anteriores, 6º A, foi para 7º A, pode ter acontecido de alguém não migrar para o grupo, tá? Mas eu estou com a lista e eu vou verificando alguns pais que estiverem fora de grupo, alunos que ainda eu não coloquei, eu vou colocar, tá? Eu já estou me organizando, já consegui colocar alguns, mas até a segunda-feira eu acho que dá tudo certinho. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo direto. Se eu não responder no momento, depois eu respondo, tá? Geralmente eu faço isso na parte da tarde, né? De responder as mensagens, tá? E se for alguma coisa rápida aí, você me mandar e eu não tiver, liga na secretaria. E aí eles passam um recado e eu me comunico com vocês, tá bom? Certo, gente? Muito obrigada, olha, bom final de semana para vocês, tá? Muito obrigado pela participação. Se precisar, a gente se reunir, alguém que quiser conversar, pode vir, a gente se reúne para tirar algumas dúvidas no presencial, tá bom? E eu estou à disposição de vocês, tá bom? Fiquem com Deus, bom final de semana. Amém, E igualmente. até semana que vem, tá bom? Beijos para todos. Amém. Beijos para todos. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos. Amém a todos. Tchau, tchau. Tchau.